O Ação está de volta e no tema educação financeira para você se programar melhor financeiramente e ter um ano estável, no azul, é claro. Quem nos ajuda a responder todas as suas dúvidas é o consultor e educador financeiro André Toledo. Bom, André, para quem nunca fez um planejamento financeiro, por onde começar? O primeiro passo é disciplina. Eu brinco sempre, que você tem que ter disciplina porque planejamento financeiro envolve tudo que entra e sai, desde do maior ao menor, enfim, não importa o valor, você tem que ter esse controle, isso é essencial. Disciplina é a base de tudo. E como é que é? Tem pessoas que gostam de anotar no tal do caderninho, outros planilhas e programas de computador, e muitos já usam até aplicativos de celular, né, hoje em dia. Não tem desculpa, né? A pessoa tem como fazer aí o seu planejamento. Aquela velha história do caderninho ainda é válido? Tudo é válido, desde que você tenha disciplina para anotar tudo. Hoje você tem, desde do caderninho que você consegue fazer as anotações adequadas, enfim, a planilha de computador, que eu acho que é a mais fácil para você fazer um planejamento familiar, né? Enfim, reunir a família toda na frente do computador para colocar todas as despesas e explicar o que está acontecendo. E para você, o aplicativo do celular hoje facilita muito, porque onde você estiver, na hora que você faz o desembolso, você já anota ali na hora e fica facinho, não tem perigo de esquecer. Então, acho que todos os recursos são muito válidos, o que não vale é ter desculpa para não se planejar. Isso sem dúvida, né? As pessoas têm que se realmente... É importante também colocar os filhos, principalmente na adolescência, explicar a situação, como família mesmo. Você falou isso daí, eu acho que é válido a gente ressaltar isso. Porque muitas vezes o pai e a mãe quer dar o melhor conforto para o filho e esquece das contas, né? Que existe um limite, né? E no fim acaba se endividando por causa que querer dar todo o apoio para o filho e no fim acaba entrando num sinal vermelho muito grande. É essencial que a família como um todo participe desse orçamento, desse planejamento. Por quê? Seria o ideal que as crianças tivessem já na escola uma aula de educação financeira, de planejamento financeiro. Mas, infelizmente, a gente não tem. Então, cabe aos pais exatamente participar os filhos sobre como que está a situação financeira da família, o que tem de disponibilidade para gastar, planejar onde gastar. Enfim, muitas vezes você tem que reunir todo mundo para, como se diz democraticamente, decidir onde empenhar determinados valores, né? Eu acho que fica mais fácil, se for todo mundo participando, fica mais simples de dar as cobranças futuras, né? Eu queria, não ganhei, aquele negócio todo. Não acontece. Com o planejamento financeiro participativo de todos os membros da família, fica muito mais simples e mais transparente. Bom, por falar também em planejamento financeiro, nós estamos comentando sobre isso. Como é que é essa questão? Agora vamos falar de umas coisas meio doloridas para nós brasileiros. IPTU, IPVA, colégio, matrícula, né? Rematrícula. Enfim, chega uma época do ano em que a gente tem, acabamos aí tendo uma carga de impostos muito grande. Como é que nós devemos proceder diante disso? Por exemplo, agora temos a rematrícula dos alunos, né? Período de férias e tudo mais. Mas a gente já está caminhando para o final do ano. Nós vamos chegar em dezembro, onde tudo se acontece, né? As promoções aparecem na televisão. E depois a gente entra em janeiro totalmente despreparado, muitas vezes, porque aí vem IPTU, IPVA, enfim, outros impostos, né, grandes impostos. Como a gente deve começar a planejar isso a partir de agora? Note o seguinte, quando a gente fala dos impostos, dos tributos que nós temos que pagar no primeiro semestre, IPVA e IPTU, falando principalmente desses dois, a gente já tem ciência antes que a gente vai ter que ter esse desembolso. Então a gente já pode se planejar ou guardando um valor mensal para fazer esse pagamento, ou até mesmo a questão do 13º, aproveitar o 13º para isso. É essencial que a pessoa tenha ciência o seguinte, quando vai fazer um planejamento financeiro, inclui todos esses, são digamos assim, contas futuras, para não ter surpresa. A ideia que eu sempre falo para os meus clientes é exatamente essa. Gente, você sabe que em janeiro você vai ter que pagar ou de uma vez o IPTU ou vai parcelar. De qualquer forma, você vai ter a primeira parcela do IPVA e do IPTU. Em algumas cidades mudam as datas, enfim. Isso. Mas você já sabe que você vai ter essa despesa, você vai ter que ter esse desembolso. Se programe antes. Vai receber o 13º? Perfeito. O que eu tenho que guardar já para não ter surpresa em janeiro?
Janeiro e fevereiro são 2 meses complicados dessas despesas e são meses que geralmente a atividade econômica do país é mais devagar também. Então você tem que ter essa disciplina, esse planejamento para não ter dor de cabeça futura, tá? Compensa eu pagar à vista, por exemplo, um imposto com o IPTU, por exemplo, ou compensa muitas vezes eu parcelá-lo? Quando chegar nesse período, é preferível a gente guardar todo esse dinheiro e pagar de uma vez o IPVA à vista, o IPTU à vista, ou é melhor eu realmente parcelar? Como é que é isso? Depende principalmente do seguinte, você tem recurso para pagamento à vista? Não compensa você fazer um financiamento no banco para fazer o pagamento à vista. Por quê? Você vai fazer uma captação no banco, um crédito pessoal, falando de crédito pessoal, que é uma linha mais barata, você vai pagar na faixa de 4,5% ao mês de juros. Sendo que o desconto que você tem para pagamento à vista desses impostos varia entre 3% a 5%. Então, para você pagar em 3 vezes, não compensa, tá? O ideal seria você fazer, se você conseguiu no decorrer do ano anterior fazer essa reserva, compensa pagar à vista. Se você não conseguiu fazer essa reserva, paga parcelado. Não se endivide para fazer a antecipação desse pagamento. Não vale. Taxa de juros por taxa de juros não vale. E se porventura a pessoa for fazer uma captação, optar por fazer a captação por qualquer motivo para pagar, busque muito, pesquise muito qual a melhor taxa, não se engane com taxa, tarifas que são cobradas para não ter surpresa futura também. É uma das coisas importantes. Às vezes tem muitas pessoas que chegam até a endividar a conta, deixar negativa a conta para pagar todas as dívidas aí, né? Todos os impostos, enfim, tudo o que precisa, né? E no fim eu acho que ele acaba sendo prejudicado. Bastante. Bastante. Quando você fica com a conta negativa, você vai pagar juros de cheque especial, você está falando de pagar 7,5%, 8%, até 14% ao mês de taxa de juros, fora o IOF. Então, que negócio, não vale a pena. Não adianta você pegar dinheiro mais caro para você pagar uma conta à vista. Isso não dá. Pague parcelado, não se endivide e fique um pouquinho mais tranquilo, perca um pouco menos de dinheiro. E quando a pessoa está numa situação, por exemplo, o IPVA, por exemplo, o governo não negocia. Se você não pagar naquele prazo determinado, esquece. Você vai pagar com juros realmente, e se você for pagar ainda quando for fazer somente a documentação anual do veículo, né, você é obrigado a pagar todo o IPVA, seguro obrigatório, enfim, todas essas taxas que vêm sobre você. O governo não negocia. Nesse ponto, se a pessoa realmente está endividada, qual é a melhor saída? O problema de quando você fala de imposto é que a multa, a taxa de juros até que pelo atraso não é grande, o problema é a multa que vem na faixa de 10% a 20%. Então, aí sim, compensa você fazer, aí se você não tem muita alternativa, compensa você captar o recurso para pagar, enfim, não tem alternativa. É aquele negócio, né, que a gente sempre fala, o governo ele nunca vai perder nesse sentido, Sim. Porque você deixar de pagar uma conta numa loja, você vai lá, negocia, você dá um jeito, encaixa dentro do seu orçamento. O governo não tem isso, não tem conversa. Existem situações, linhas de crédito dedicadas para pagamento desses tributos, IPTU, IPVA, enfim. Aí procure o agente financeiro de confiança, converse com ele, veja uma linha, explique muito bem a situação e veja a linha mais adequada. Não use cheque especial, evite ao máximo usar esses limites, né, de pré-liberados, porque são mais caros, mas não deixe de pagar o imposto também, porque senão a multa é cara. Quando você fala linha de crédito, desculpa, é o que o banco oferece? Sim. Os agentes financeiros, né? Você tem os bancos ou as financeiras, eles têm linhas de crédito que são dedicadas para determinados desembolsos, né? Existe geralmente uma linha de crédito dedicada para pagamento de PVA. Existe uma taxa diferenciada, então? Sim, geralmente é uma taxa um pouquinho menor, né? Geralmente, quando você tem uma linha de crédito que é dedicada para um determinado pagamento, o agente financeiro ele consegue fazer um produto com uma taxa menor, fica mais, digamos assim, mais personalizada, né? Então fica mais fácil de você captar e não pagar uma taxa de juros tão alta. E hoje nós estamos tirando as suas dúvidas sobre planejamento financeiro. Qual a sua maior dificuldade na hora de fazer o orçamento familiar?
Tem alguma dúvida? Escreva para a gente, açãonacional@rs21.com.br. Nós estamos também no Facebook, facebook.com.br/Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.